Bem, pessoal, vamos dar retomada, né? A gente tem mais 3 capítulos da obra nos domínios da mediunidade para a gente conversar um pouquinho. E aí os 3 capítulos são esses que estão projetados. Mandato mediúnico, né? Do 16 ao 18, que a gente vai agora. Serviços de passe e alguns apontamentos que André Luiz, Aulos e Hilário, né? Numa conversa, eles vão colocar depois desse papo sobre o passe. Vamos prosseguir? Isso. Está ruim, é para eu ler, então eu vou ter que ler aqui o que está projetado, porque a gente está sem o computador, né? Eu vou tentar fazer um esforço para a gente poder ler. Aí, então, começando o capítulo 16, falando sobre o mandato mediúnico. O que seria mandato mediúnico, né? Mandato, impressionante isso, né? A pessoa que tem a mediunidade aflorada e que, digamos assim, tem um compromisso com essa mediunidade, porque a mediunidade é um dom a mais, né? É um sentido a mais, uma capacidade a mais, que aquele que vem investido com uma mediunidade, vamos dizer, aflorada, uma mediunidade de serviço, né? Pronta para o serviço, ele tem um mandato mediúnico, ou seja, ele tem que fazer com que esse dom cumpra um determinado papel na sua existência aqui na Terra. E, na verdade, esse papel, esse dom, ele é concedido por Deus, é concedido pela espiritualidade, nesse planejamento reencarnatório que todos nós temos a oportunidade de, às vezes, até participar, com a finalidade de nos propiciar as melhores condições possíveis para aquilo que nós viemos fazer aqui. Tá? O nosso desenvolvimento espiritual, o nosso desenvolvimento intelectual, nosso desenvolvimento moral, tudo isso, né, digamos assim, com a oportunidade da mediunidade, a mediunidade pode ser uma alavanca que venha a propiciar condições bastante interessantes para que a gente possa lograr êxito nesse processo. Então, o mandato mediúnico é um mandato, né, a ser cumprido, a ser desempenhado por aquele que está investido do dom mediúnico. Mas vamos ver o que André Luiz vem trazer a respeito desse assunto com esse título nesse capítulo. Chegaram à casa espírita, quer dizer, eles estão visitando uma outra casa espírita. Vigilantes impediam o acesso de espíritos impenitentes. Opa, acho que deu alguma confusãozinha, isso. Impenitentes ou escarnecedores. Notava-se a separação de certos espíritos de variados grupos de pessoas que ingressavam na casa, mas a maioria dos encarnados estava acompanhada de desencarnados, agoniados e enfermos, tanto quanto eles. Então, olha só, está vendo como é que é a situação, né? A gente não examina esses bastidores de uma reunião da casa espírita, qualquer que seja, pública, ou uma reunião mais reservada, como eram as reuniões mediúnicas. No caso aqui, quando André Luiz nos fala, as reuniões mediúnicas, elas tinham um formato um pouco diferente, porque existia uma assistência, né? Eram reuniões assim, que era praticamente no salão mesmo que era feito. Então, era mais
pública, né? O público, de certa forma, participava. Então, as pessoas chegavam agoniadas, mas ele está retratando o olhar dos espíritos em relação a essa plateia. Então, era uma plateia muito mais numerosa, muito mais complexa do que a plateia encarnada. Uma sala dessa, que estaria, digamos assim, vazia ou quase vazia, na verdade, ela estaria bem repleta de vários espíritos também em estado de perturbação. Então, prosseguindo, vamos voltar lá. Na sala, junto à mesa, um largo cordão luminoso de isolamento. Ao redor, ampla área reservada aos carentes da assistência, encarnados ou não, igualmente protegida por faixas de defesa magnética. Então, existe uma organização, né? Aquilo, para não ficar aquela confusão, aquele caos, os espíritos que estavam presentes na reunião organizavam dessa forma, né? Separando, fazendo uma espécie de uma triagem ali, para aquilo ter um mínimo de organização para a coisa poder funcionar. O assistente identificou Ambrosina, respeitável senhora atendendo diversos pacientes, uma trabalhadora dedicada há mais de 20 anos à mediunidade. Então, Ambrosina era uma médium, né? E ela, bastante experiência, uma dedicada trabalhadora. Na cabeça salientava-se pequeno funil de luz semelhante a um delicado adorno. Tratava-se de um aparelho magnético ultrassensível com o qual a médium mantém-se conectada com o responsável espiritual pela obra que através dela é realizada. Então, ela já, até por essa experiência, por esse tempo de dedicação e por ser uma trabalhadora comprometida, envolvida realmente com aquelas finalidades de ação benemerente, ela já tinha um provimento de um aparelho que ela utilizava, já ficava ali, né, colocadinho na cabeça dela para facilitar o processo da conexão com o plano espiritual. Vamos prosseguir? Ambrosina, pelo tempo de atividade no bem, recebeu um mandato de serviço, merecendo a responsabilidade de maior associação com o instrutor que lhe preside as tarefas. Então, a gente vê, quando fala em mandato mediúnico, é porque realmente aquele espírito médium já, digamos assim, se colocou realmente com aquele compromisso. Ele realmente está fazendo jus a uma atenção até mais intensa, mais presente, mais permanente, até dos próprios espíritos trabalhadores que vão se utilizar dela na condição de médium para poder fazer o trabalho deles, né? Ela se torna um canal para a realização desses trabalhos da parte da espiritualidade que vem assistir a casa. A médium refletia, mas as frases eram ouvidas por eles. Havia 2 irmãos delinquentes responsáveis por um assassinato. O que fazer? Veja bem, a médium, só para refletir, ela não precisa nem articular palavras. Ela não precisa... o pensamento, pelo pensamento, ela já, nas reflexões, ela já ia fazendo as suas colocações. E ela estava preocupada com 2 delinquentes responsáveis por um assassinato. O que fazer? Um dos mentores se aproximou e disse para que ela continuasse atendendo como se fossem pessoas comuns. Vejam bem, né? 2 que estavam lá na assistência e que responsáveis por um assassinato. Quanto mais desventurados, mais auxílio necessitamos, né? A gente lembra até de Chico também, quando atendia, muitas vezes no seu centro em Uberaba, e tinha um bêbado de rua, chegava sempre meio, né, alcoolizado lá no ambiente, né, no centro espírita, e chegava para Chico lá no final, e chegava perto de Chico, beijava as mãos de Chico, e Chico dava um dinheirinho para ele. Aí ele ia embora lá, feliz da vida. Aí uma vez, perguntar para o Chico, né, em reunião com o Chico, poxa Chico, você fica dando dinheiro para esse cara, ele vai encher a cara de novo, vai comprar uma pinga ali na esquina, você fica dando dinheiro para ele, você não sabe o destino, o que ele vai fazer com esse dinheiro. Não, meu filho, mas pelo menos ele está vindo, ele fica aqui no ambiente, ele fica ouvindo um pouquinho, né, ele está aproveitando alguma coisa.
está recebendo alguma assistência. A gente vê, né? A gente não pensou nisso. Vamos lá. Então, minutos depois, Gabriel, o mais categorizado mentor da casa, entrou. Após a prece, a leitura, numerosas tiras de papel com requerimentos e súplicas foram colocados ao lado da médium. Com lápis e papel, Dona Ambrosina e Gabriel preparavam-se para o atendimento. É a consolação que Chico prestou, um trabalho maravilhoso que Chico prestou às mães, né, aos pais que foram a Uberaba, esperaram lá, muitas vezes receberam mensagens maravilhosas de seus filhos desencarnados. Pessoas, muitas vezes, naquela situação, perder um ente querido é algo muito doloroso, né? Eu tive essa experiência e realmente é muito triste você perder um ente querido, um afeto, um pai, uma mãe, uma irmã, um filho. Um filho é uma coisa inimaginável, né? Mas, especialmente para nós, que temos a revelação espírita, que temos essa fonte inexaurível de consolação, a gente precisa, embora a saudade, né, embora a dor, embora essas dificuldades, manter a serenidade mínima, né, em nossos corações. Aplacar essa perturbação, não permitir que ela prospere, que ela se agigante, que ela permaneça constante, que muitas vezes até é um processo tão perturbador, a pessoa permanece naquela ideia, e o quanto isso penaliza aquele que partiu da vida carnal, porque continua vivo, né? E continua muitas vezes num estado de perturbação contínua também, continuada. Eu me lembro do Jair Presente no livro de Chico, Jovens no Além. Então, o Jair Presente, ele fala que ele se sentia em relação à família como fosse um balão, diga aí, que estivesse preso, né, à família e reverberando todos aqueles sentimentos, todas aquelas angústias, né, tudo aquilo que a família vivenciava repercutia nele, né, e o perturbava. Então ele falava que ele vivia, na verdade, recebendo continuamente aqueles pensamentos. Não era ele que pensava, ele pensava, tudo que a família pensava era o que ele pensava. Quer dizer, ele ficava tão envolvido com essas perturbações, né, coitado, e amarrado, atrelado a essa situação sem conseguir escapar. Então, um grande espelho fluídico foi situado junto à médium e o dispositivo passou a apresentar as pessoas relacionadas nas solicitações da noite. Era um televisor recebendo imagem e enviando a trabalhadores distribuídos em várias regiões que captavam as cenas de acordo com os pedidos que eram endereçados. Então, quer dizer, uma tela, né, uma coisa bem sofisticada, que hoje para a gente até é fácil até a gente ter essa visualização, né? De enxergar uma tela slim, né? Bem slim lá e tal, tudo colorido, tudo projetando, né? Translúcido. Isso a gente tem facilidade até de imaginar. Mas na época que isso foi escrito, foi na década de 50. Olha, eu não era nem nascido. Bem, fui nascer só no final de 50, né? Eu nasci no melhor ano do Brasil. O Brasil foi campeão, primeira vez, né? 58, campeão de futebol. Mas então imaginar um negócio desse é brincadeira, é uma coisa futurista mesmo, né? De instante a instante, quadros de pessoas angustiadas ou enfermas se alternavam na tela. Além da imagem da pessoa, seus pensamentos também eram percebidos. Então, olha só, não era só a imagem, os pensamentos também eram percebidos. A gente viu naqueles capítulos anteriores, tinha um aparelho, né? O psicoscópio. Então, quer dizer, era um negócio mais sofisticado ainda, porque ele dava imagem, já era misturado com um psicoscópio, que já dava até as condições, né, realmente daquele espírito, já vinha o retrato, a ficha toda, a ficha inteira do espírito. Além da imagem da pessoa, seus pensamentos também eram percebidos, e Ambrosina registrava a solução possível aos pedidos feitos. Olha só, a solução possível. Né? Todos nós temos os nossos problemas, as nossas dificuldades, mas quando a gente pede socorro, né, especialmente esse socorro espiritual,
Os espíritos não vão tirar de nós aquilo que nós provocamos, que nós promovemos, que nós vivemos o quê? As angústias que a gente vive por quê? Porque foram efeitos de situações que a gente estabeleceu, né? Que a gente, de certa forma, programou para nós mesmos e que estão acontecendo. Então, eles não vão suprimir aquilo que, digamos, nós temos que passar, porque são as lições que nós precisamos vivenciar para aprender, para crescer, para nos desenvolver. Então, essa oportunidade de lição não vai ser suprimida. Então, ele vai ver o quê? A solução possível. O que possa ser feito para o quê? Para amenizar, para aliviar, para confortar, não é? Mas não suprimir completamente, não eliminar completamente, mas o que é possível fazer e ser feito. Solução possível aos pedidos feitos, sob comando de diversos instrutores que se revezavam no serviço. Vejam bem, aqueles que estão lá trabalhando, espíritos, também estão lá fazendo o seu trabalho. Eles precisam trabalhar, como nós também precisamos vivenciar certas situações para aprendizado, crescimento e desenvolvimento. Então, é uma situação ali que a coisa tem que acontecer assim, né? É bastante bom senso, né? A doutrina espírita é o bom senso, né, implacável. Em todas as situações a gente percebe isso. Ambrosina não pode estar à mercê de todas as solicitações sob pena de perder o equilíbrio, né? Também tem esse detalhe, né? Aquela que está em serviço, a Ambrosina, ela também não pode perder o seu equilíbrio, né? Existe um limite também, né? Então, vamos ver aqui. Gabriel, mesmo à distância, controla suas forças e o contato dos comunicados passa sob sua supervisão. Então, existe uma triagem até. Quer dizer, os espíritos que estão ávidos por se comunicarem, ávidos por, de alguma forma, até trazer alguma mensagem para uma mãe, para algum parente que está ali, né? Aquilo não acontece de uma forma desordenada, assim, sacrificando o médium, né? Existe todo um cuidado, tanto em poupar também o médium e também em essas oportunidades elas terem uma relação com uma série de aspectos, né? Se realmente tem mérito para poder dar, que se é o momento para aquele espírito dar aquela comunicação. Então tem uma série de coisas, e isso aí quem vai pesar são os espíritos que vão ver. Assim, quem precisar escrever por ela, terá que sintonizar também com Gabriel. Então, olha só, está vendo? Tem um filtro antes, né? Então, vai ter que primeiro sintonizar com ele. Porque muitas vezes o médium, ou nós, no nosso cotidiano, ainda há pouco, até a Jaqueline falou também, a Jaque, a gente se desequilibra, não é? E esses desequilíbrios, basta, sei lá, é tão simples, né? Basta um cara dar uma fechada na gente ali fora, não é isso? Que você é uma coisa quase que uma reação quase que a gente incontrolável. Então a gente se acostumou com isso, a gente se condicionou a esse tipo de reação que a gente não consegue nem refrear. Aí na hora, aquilo sai, né? Tem que sair menos, né? Tem que controlar. Mas vamos lá. Então, ainda falando sobre o mandato mediúnico, né? Um mandato mediúnico reclama ordem, segurança e eficiência. Quer dizer, são atributos, né? Ordem, segurança e eficiência. Uma delegação de autoridade envolve concessão de recursos da parte de quem a outorga. Não se pode exigir da médium sem oferecer-lhe as necessárias garantias. Então, essa proteção não existe à toa. Aquela médium se coloca a serviço, ela não pode ser prejudicada também, né? Sair, coitada, dali daquele momento e atormentada, desequilibrada, não é justo. Ela está se colocando a serviço. Então, ela tem toda uma retaguarda de proteção, de auxílio para poupá-la também, né? Gabriel e Ambrosina planejaram a experiência atual, muito antes de sua reencarnação. Então, quer dizer, aquilo ali já é um planejamento antigo, né? O Gabriel e a Ambrosina são dois espíritos que já têm uma ligação do passado aí. A coisa não aconteceu aqui, de pronto. Tem uma pergunta aqui que a gente vai dar uma explorada, só para a gente poder finalizar esse capítulo. Os mentores espirituais são sempre espíritos iluminados
e infalíveis, bem como suas mensagens são sempre isentas de erros. Que pergunta interessante, né? Os mentores espirituais são sempre espíritos iluminados e infalíveis, bem como suas mensagens são sempre isentas de erro. Ainda há pouco a gente estava conversando, né? Você estava colocando agora no final do primeiro bloco, essa questão de obras que apresentam incongruências doutrinárias, né? E que muitas vezes a pessoa, numa primeira leitura descuidada, pode interpretar como verdade, sem refletir, ou sem ter um conhecimento mais profundo de doutrina, vai acabar se perdendo naquelas colocações, né? E pode, de repente, até repercutir isso de uma forma errada também para outras pessoas. Bem, vamos lá. Então, a resposta que os Espíritos deram para a gente aqui, dedicam-se ao trabalho de consolo e esclarecimento com denodo e muito amor. São verdadeiros apóstolos da fraternidade. Mas, quando boto mais, né, ou quando aparece uma vírgula, toma cuidado. Né? No Evangelho, que Jesus falou o quê? Né? Vigiai e orai, mas sempre tem alguma coisa, fazer brilhar. Não, ele fala assim, como é que é? Ele manda que a gente fique sempre na luz, né? Mas fazer brilhar a vossa luz. Né? Quer dizer, ele quer a gente a resposta, mas a gente tem que fazer por onde, não é isso? Não adianta. Vamos lá então. Mas não são seres já sublimados, vejam bem, não são seres já sublimados. O fato do Espírito estar trazendo uma mensagem positiva, uma mensagem de consolo, de auxílio, não significa que ele já seja um Espírito sublimado. Então ele está sujeito, digamos, a algumas... né? A gente tem que olhar direitinho, com calma. Ainda necessitam do remédio da reencarnação para alçarem novas posições na hierarquia espiritual e reencarnarão uma vez mais no seio do mundo físico, sem que, contudo, sejam... não estou conseguindo ler. Compelidos, né, a passarem pelos dolorosos processos expiatórios que com frequência presenciamos no planeta, por já terem se despojado das imperfeições mais graves e por já não mais praticarem o mal. Quer dizer, estão isentos de certas reencarnações mais dolorosas, mais difíceis, mas não quer dizer que estejam isentos de erro. Então, por isso que sempre o cuidado que Kardec recomenda na codificação, do cuidado do exame, né, atencioso, do exame cuidadoso, de tudo quanto venha dos espíritos. Não quer dizer que veio do espírito que está valendo. Né? A gente tem que tomar cuidado com isso, e realmente sempre tudo merece uma análise mais cuidadosa. Quem está estudando aí, gente, lembra da escala espírita? Os únicos que estão isentos de equívocos são os espíritos puros. Geralmente os nossos mentores, os nossos anjos, protetores, são espíritos superiores. O bem já prevalece sobre o mal. No papel de proteção que eles exercem para conosco, eles realmente não se equivocam. Porém, quando a gente reencarna, não é, Flávio? Estamos sujeitos às forças que predominam na Terra, a todas as leis que aqui estão. E aí a gente está, sim, sujeito ao erro. Quem aqui já fez a leitura da obra Renúncia, a gente lembra da Alcione, em que ela queria reencarnar para poder auxiliar um espírito amado, o Carlos, e o mentor dela faz essa ressalva: preste atenção, quando a gente está na Terra, estamos sujeitos a tudo que lá está, e então, muitas das vezes, pode-se acontecer de um espírito vir se endividar, um espírito já com um grau mais avançado se endividar e ficar vinculado a situações ainda presos à crosta. Por isso que é importante a gente consolidar bem o bem na gente, para que a gente possa estar menos sujeitos a esses equívocos que a vida, muitas das vezes, nos convida a superar, mas muitas das vezes a gente ainda falha. Então, é bem importante a gente prestar atenção nisso tudo, não é, Flávio? Isso. O que eu ia falar é o seguinte: Jesus falou, vós sois deuses, vírgula, fazei brilhar a vossa luz. Então a questão é essa, né? Pois é. Vamos lá?
Então, agora já entrando no capítulo 17, ele vai falar um pouco para a gente sobre o serviço de passe. E uma coisa que a gente percebeu muito interessante, que a gente vai falar no curso da nossa leitura, a gente vai colocar. O potencial magnético é peculiar a todas as pessoas, mas só podem curar acidentalmente quando o enfermo é credor de assistência imediata. Para atender a todos, é preciso que o médium tenha vida mental edificante. Olha só, né? Então, muitas vezes pode acontecer acidentalmente, né? Dependendo da situação até, de aquele processo de doação, porque o que é o trabalho ou o serviço do passe? O serviço do passe é um processo de doação de fluidos, né? E também até, digamos, de um alívio de fluidos malsãos, de fluidos, digamos que você precisa de fazer um passe que se chama passe dispersivo, no sentido de auxiliar a retirada ou alívio de material deletério, fluidos deletérios que estão, às vezes, né, impregnando ali o perispírito do paciente. Aí você faz uma aplicação nesse sentido. Mas a pessoa tem que ter uma vida mental edificante para poder exatamente ela estar sempre numa condição de beneficiar o seu paciente. E, eventualmente, como todos nós temos essa força, essa capacidade energética, essa energia que emana de nós, né, pelas mãos, pelas extremidades e tudo, então essa força ela é comum a todos nós. Todos temos essa possibilidade. Embora, quando a gente vai falar de passe, e o passe, por exemplo, que é feito na câmara de passe, nas casas espíritas, já é um passe que ele tem a participação necessária e sempre presente dos mentores, daqueles que trabalham na casa nesse serviço. Não é apenas o trabalho do passista, mas o trabalho, sobretudo, da assistência espiritual que suporta, que dá suporte aos trabalhos, aos serviços magnéticos, né, na casa. Vamos prosseguir, então. Quanto à indagação de serem necessárias pessoas escolhidas ou preparadas em estudos especiais, Aldous declarou que em qualquer setor de trabalho, a ausência de estudo significa estagnação. Está vendo? Por que é importante estudar? É importante nós estudarmos. O estudo, ele nos propicia uma ampliação de conhecimentos, de questionamentos, né? Uma apropriação de um entendimento de métodos, até de crítica, até para você poder avaliar se aquilo ali é válido, se aquilo ali, por que deve ser assim, por que poderia ser de uma outra forma, de repente poderia ser melhor. E as casas espíritas, eu me recordo, antigamente, o trabalho de passe, ele, até nos cursos que a gente fazia, né, existia um formato assim que exigia muitos trejeitos, né, muita movimentação de mãos e tudo. E me recordo de um seminário, que foi o CERJ, que esteve nas Casas Espíritas, e aqui especificamente nós participamos, em que essa questão da técnica do passe foi colocado que estaria mais limitada à imposição de mãos no frontal, né, no chakra frontal, e não muito mais movimento do que isso, né? Então, houve de uma certa forma uma colocação bastante coerente, e a gente vai reparar que é exatamente o que está contado nesse capítulo. Nesse capítulo, a técnica apontada aqui por eles, pelos espíritos, nesse capítulo aqui de André Luiz, né, mostra exatamente essa técnica. É interessante, foi muito curioso quando eu li, né, e percebi isso. Vamos prosseguir, então. Ausência de estudo significa estagnação. Então, é necessário estudar, conhecermos realmente o que a gente está fazendo, como que é feito, como é que se dá o serviço do passe. Embora a dedicação e o amor, né, recebam cooperação segura e imediata dos espíritos amigos. Está vendo? Muitas vezes a pessoa está imbuída de um amor, de um desejo de doação, de um desejo de auxiliar, e só esse movimento íntimo da vontade, pela força da vontade, né, e pelo amor, pela via do amor,
pode justamente contagiar ou envolver espíritos que também estão nesse processo, né? Quando a gente se envolve com o amor, a gente entra na onda do amor. Então, quando a gente sintoniza nessas faixas mais elevadas, a gente automaticamente entra nessa onda. Então, são espíritos que estão nessas faixas mais elevadas, eles vão então canalizar, eles entram na mesma sintonia, porque a gente dá possibilidade para isso. Os doentes eram atendidos de 2 em 2, mas algumas vezes as irradiações magnéticas não penetravam o veículo orgânico. Engraçado, né? Às vezes o paciente ficava refratário, ou seja, o passe era aplicado, era doado aqueles fluidos, né, para aquela pessoa e ela simplesmente não conseguia absorver esses fluidos. Por que seria? O que você acha, Marcelo? Pois é, gente, por quê? Então, a gente lembra também, como o Flávio falou, não só da participação de quem está ali disposto ao serviço, a participação da espiritualidade, mas também a participação de nós que estaremos ali recebendo o passe. A nossa posição mental, na hora da recepção, se faz extremamente importante. Por quê? Porque se eu estou ali na câmara de passe, pensando em outras coisas, preocupado com situações que estão acontecendo lá fora, eu acabo por não assimilar as energias que estão sendo ali distribuídas para mim. Agora, quando eu abro o meu coração para receber, eu me disponho a estar ali inteiro, de corpo e alma, aí sim eu consigo absorver aquelas vibrações e utilizá-las em benefício da minha saúde. Então, é importante, quando a gente entrar na câmara de passe para receber, a gente está ali realmente disposto a isso, de coração aberto, com a mente sintonizada com os nossos mentores, com os mentores da casa, para que a gente possa aproveitar ao máximo os benefícios que ali estão sendo distribuídos, não é, Fábio? Isso. Prosseguindo então, Aulus explicou que faltava o estado de confiança. É preciso que o paciente apresente uma certa tensão favorável. Essa tensão está relacionada com a vontade e a fé, né? Quantas vezes a pessoa está tão desligada, né? Ela está até ali, foi ali para receber alguma coisa, bem, vou receber o passe, né? Vou ali e tal para receber o meu passe. Mas ela não recebe aquilo com confiança, aquilo, sei lá, não tem muito sentido. Então, quer dizer, isso aí de certa forma já banaliza, né, aquele momento, aquele processo todo. Isso aí vai, digamos assim, comprometer muitas vezes até todo o processo e a pessoa não vai receber aquele benefício, mas por força de uma ação que ela mesma está promovendo, dificultando as coisas, né? Relembrando também, gente, que às vezes a gente entra na sala de passe com expectativas que muitas das vezes não serão atendidas ali exclusivamente. O passe, ele é mais um remédio, é mais um auxílio, porque se nós estamos ali e recebemos o passe, mas saímos da casa espírita e continuamos alimentando os mesmos pensamentos, as mesmas ideias equivocadas, será realmente só uma situação de alívio imediato, mas nós nos vincularemos com as situações anteriores que nos levaram aos nossos adoecimentos íntimos. Então, é importante a gente congregar tudo isso. A oração sincera, que pede o auxílio, mas reconhece que é necessário que façamos a nossa parte, a nossa posição mental dentro da câmara de passe e a nossa renovação íntima, para que realmente a cura se perfaça em todos os níveis. Se perfaça no nível não só físico, mas também especialmente no nível espiritual, que é o que vai fazer com que nós tenhamos novas condutas para que tenhamos novos resultados lá na frente. No caso aí, a gente percebe, tem algumas pessoas que ou têm por hábito, né, assim, não valorizarem muito, ou às vezes não valorizarem nada, todo o trabalho de exposição doutrinária, do trabalho da palestra, desse momento que a gente chega na casa, a gente se ambienta com a casa, senta aqui no salão antes da reunião começar, faz a nossa prece, a gente vai todo um processo, né, de preparação para participar daquele momento, né? E a gente vem, assiste a palestra, ouve as reflexões,
os conteúdos que foram colocados, abordados, e ao final, então, após a prece, final, quer dizer, dentro de toda a programação da reunião, a gente então vai à Câmara de Passe para receber o passe. Mas tem aquela pessoa que chega, né, no final já da palestra acabando, nem acabou mal a prece, começou a prece, o cara senta e vai, e às vezes até quer ultrapassar até... né? Aquele que estava aqui desde o início, ainda quer ir na frente, que está com pressa de ir embora para ver o jogo, sei lá o que é. Então, quer dizer, uma coisa dessa, o passe não vai, né, fazer grande diferença para ela, possivelmente. Porque muitas vezes o mais importante para nós, e talvez até a pessoa, talvez nem precisasse ter tomado o passe, se ela ficasse na assistência e se beneficiasse com a participação na reunião, né? Talvez até nem precisasse tomar o passe. Exato, porque durante a exposição doutrinária, a gente está sendo tratado também. Verdadeiros processos de cirurgias espirituais muitas vezes também acontecem, a gente nem percebe. Então, quando a gente está conectado, está prestando atenção, está ali vencendo aquelas questões de cansaço, de sono. Deu sono, deu cansaço, pode se tratar de um sono hipnótico. Muitas das vezes aqueles que nos acompanham querem nos induzir ao sono para que a gente não ouça aquilo que está sendo dito, para que a gente não se renove intimamente, para que lá fora eles possam novamente se conectar conosco. Então é importante a gente prestar atenção nisso. Deu um sono, vai ali, passa uma aguinha no rosto, volta, mas volta concatenado, porque aquele momento que a gente tirou para estar na casa espírita é para a gente estar ali. É o momento que a gente reservou para a gente deixou muitas vezes familiares queridos em casa, a fazer tarefas para a gente vir aqui, e às vezes a gente não está aqui presente. Então, que a gente possa valorizar esse tempo, porque é nosso, é para o nosso bem-estar, para o nosso melhoramento. O Dr. Paulo Frutuoso, se não me engano, ele comentava até também de cirurgias que estavam acontecendo na assistência. Exato. E ele, né, tem clarividência, tem uma capacidade de mediunidade, né, desenvolvida, né, nessa área da vidência, e ele via situações acontecendo na assistência. Para se bem te ver, né, os espíritos ali trabalhando. Vamos lá. Então, prosseguindo no capítulo 17, ainda aí, serviço do passe. Nisso entra uma senhora sustentando-se dificilmente com o ventre volumoso e o semblante dolorido. Aulos pediu que eles observassem o fígado, que estava muito dilatado. As células hepáticas trabalhavam sob perturbação. A icterícia estava presente. Aí tem icterícia, né? É uma coloração amarela da pele e os olhos, ou olhos, causada por um aumento de concentração de bilirrubina na corrente sanguínea, hiperbilirrubinemia. Olha, consegui falar. Conrado impôs a mão sobre a fronte da mulher e inspirou a médium para movimentar as mãos desde a cabeça até o fígado. A senhora exibiu expressão de alívio. Aulos respondeu a Hilário que a senhora não poderia ser curada, pois o fígado e vasos estavam comprometidos. Está vendo essa situação? Então, esse fígado e esses vasos comprometidos, por que estão assim, naquele corpo daquela senhora? Isso é uma construção que foi estruturada em ações do passado, em situações talvez dessa mesma vida, e estão presentes ali como uma consequência, como um efeito. Então, os espíritos não têm como curar nessa situação, nessas circunstâncias, ele não tem como promover a cura. Mas ele promove o quê? O alívio. É a solução possível, que a gente viu ainda há pouco, né? Aquilo que pode ser feito. E isso eles fazem mesmo, né? Ao nosso benefício. A assistência magnética reergue a mente da paciente e a mente reergue as vidas microscópicas do corpo. Está vendo? A mente sempre, né? A mente é tudo. Então, quer dizer, o que está acontecendo ali é um processo de reerguimento da mente, de uma condição melhor de mentalização, uma mentalização mais qualificada, né, mais purificada. Agora ela precisa oferecer a contribuição a si mesma. André finalmente indaga se seria possível dispensar essas energias à distância. Aulos garante que sim, desde que haja sintonia entre aquele que administra e quem recebe. A gente lembra aqui
que alguns centros espíritas promovem a aplicação de passe justamente você entra no site, né, e tem ali um processo ali de um tratamento espiritual que é feito à distância, magneticamente, né? Pode dar certo, pelo que ele está colocando aqui, né? Não é de todo impossível de dar um bom resultado. Com algumas considerações importantes, tem uma pergunta, né, que a gente podia colocar: qual a importância da prece antes de se iniciar o serviço de passe? Aí vem a resposta. A prece tem um papel de grande relevância. Através da prece, o médium passista atrai vigorosa corrente mental, fortalecendo-se espiritualmente e expulsando de seu íntimo sombrios remanescentes da atividade comum que trazem do círculo diário de luta. Então nós, aquele que é o passista, aquele que trabalha na Câmara de Paz, ele é um ser comum, como todos nós. Tem suas dificuldades, seus problemas, tem o seu trabalho, tem os seus entreveros, né? Às vezes, seus desequilíbrios. Né? Então, ele precisa, é muito importante, realmente, a questão da prece, que é sempre feita. Eu fui, um período que eu atuei como passista, nós sempre fizemos uma prece antes da gente começar o trabalho. Né? E essa prece sempre foi um momento muito importante no nosso trabalho. Ou seja, a prece funciona como um elemento isolante dos problemas terrenos, colocando o trabalhador em sintonia com o plano maior, para a gente poder fechar uma sintonia melhor com o plano de serviço, né, o plano espiritual que vem nos auxiliar. Também por meio da prece, impregna-se de substâncias renovadoras auridas do plano espiritual que o auxiliarão ao trabalho eficiente em favor do próximo. Com as forças renovadas, o trabalhador passista é o primeiro beneficiado pela transfusão de energia. Está vendo? Tem isso também, né? O passista é o primeiro beneficiado, que as energias vão passar por ele, que se opera através do passe. Por esse motivo, não sofre o passista qualquer desgaste físico ou mental, pois apenas transmite ao paciente o que recebe dos benfeitores espirituais. Bem, aqui vou colocar um parênteses, porque na verdade não é totalmente assim, não é só o passe com as energias que os espíritos estão doando. Tem também algumas energias, forças anímicas, né, fluidos, que são próprios nossos, assim, que pertencem a nós, qualquer encarnado tem esses fluidos, e que também, de alguma forma, vão estar sendo a possibilidade de doação naquele momento. Lógico que, de repente, talvez o mais importante seja realmente a participação da espiritualidade no socorro, no auxílio, nesses serviços de passe. A gente vai, então, finalmente para o 18, a gente tem mais 15 minutos, acho que dá tempo para a gente conversar um pouquinho aqui. Esse título do capítulo 18, Apontamentos à Margem, acabou lá aquela questão do passe, eles então vão estar conversando, trocando uma ideia a respeito do que eles viram. Que a gente vê que, na verdade, é um processo de um curso, né? Esses livros todos de André Luiz é um curso que ele fez. E ele veio passar para a gente nessas apostilas, né? Ele está todo apostilado nessas obras magníficas. São obras importantíssimas. O que nós estamos fazendo aqui é só a ponta do iceberg, em termos assim de informações, de elucidações que essas obras trazem. Tem muito mais, né, nessas entrelinhas e merece realmente o estudo e a atenção de vocês todos. Dona Ambrosina continua escrevendo as mensagens endereçadas aos presentes. Um dos oradores falava da necessidade de conformação com as leis naturais para que a nossa vida mental se refaça para fazer jus aos benefícios espirituais. Fazendo um parênteses também, falando um pouquinho de Chico, Chico tinha várias mediunidades, e uma das mediunidades assim, que mais exuberante da parte dele era justamente a psicografia, né? E foi realmente, ele escreveu 400 e tantas obras, né? E o trabalho magnífico que ele fez, recebendo tantas milhares de mensagens que ele recebeu de consoladoras para as mães e tudo. Então vocês imaginam, Chico chegava, tipo assim, à tardinha, depois que ele saía do trabalho, ele ia direto lá para o centro onde ele trabalhava, lá em Uberaba.
E ele ficava desde aquela hora com salões, né, assistências cheios de gente e tudo, e ele recebendo aquelas mensagens. É natural, né, que chega um momento que a mão começa a cansar. Aí tem um autor, tem um livro muito interessante, chamado Psicografia à Luz da Grafoscopia. Um perito em grafoscopia, o nome dele é Carlos Augusto Peralva, mas o nome é assim, Carlos Augusto Perandréa. Então, ele escreve nesse livro, ele falando, estudando sobre Chico, ele fez um estudo bem completo sobre Chico, vendo, e grafoscopia estuda muito a questão da assinatura, né? Até essa assinatura de cheque, tudo, até perícias, né? Para poder comparar, para ver se a assinatura é verdadeira mesmo ou não. Aí ele comentando que Chico, ele tinha a psicografia dele era mais semi-mecânica do que mecânica, né? Às vezes, então variava, dependendo da situação, ela podia ser semi-mecânica, mecânica ou por intuição, que são os 3 tipos de psicografia que a gente tem. Mas ele, quando começava a reunião, as mensagens que ele vinha recebendo, ele estava mais descansado, então ele era tipo semi-mecânica. Mas a partir de uma certa hora da madrugada, que ele varava, né, que ele ia embora. Então ele já, com a mão meio cansada, os espíritos já davam uma força, né? Aí ela passava a ser mecânica. E isso comprovado, né, nos estudos que ele fez, né? Então é muito interessante essa obra aí para poder conhecer um pouco mais sobre a questão da psicografia e o estudo específico sobre Chico. Então, quanto a Gabriel, nada escapava ao seu controle. Então, o espírito ele tomava conta do pedaço. Nenhuma ocorrência. Ao seu sinal, entidades socorriam doentes indicados por um gesto. Era o pulso de comando forte e seguro, sustentando a ordem do trabalho. Nisso, André comentou o hábito que temos de esperar do céu a solução dos inúmeros problemas que surgem. A gente é meio assim, né? A gente acredita que eles vão resolver tudo, dar conta de tudo. Aulus esclareceu que é uma antiga violação mental do planeta. Mas a lição de Jesus é clara. Qual é a lição de Jesus? Toma a tua cruz e segue-me. Jesus carregou a cruz de alguém? Ele carrega a cruz da gente? Não. O que ele fala? Toma a tua cruz e me segue. Meu jugo é leve, né? É o que ele falava. Ele convidou pessoalmente a Paulo ao trabalho, mas não o isentou das dificuldades da tarefa. Quer dizer, Paulo, né, o apóstolo dos gentios, que foi de grande importância na expansão, na divulgação do evangelho para o mundo ocidental, para a Europa e tudo, que tirou ele da Palestina, né, e foi semeando ali pelo Mediterrâneo, as igrejas que ele criou. Né? Essa passou... tudo bem, não tem problema não. Vamos seguir então para a gente poder avançar mais um pouco. Uma mulher pedia mentalmente a possibilidade do filho escrever algo, instantes depois ele surgiu ao lado dela, em situação difícil, pedindo perdão pelo que fez. O filho dela fez o quê? Suicidou. Esse filho dela. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão do suicídio. O rapaz se suicidou há meses e ainda não se equilibrou. Assim não será possível a comunicação. Mas tanto ele quanto a mãe foram amparados. Quer dizer, o espírito quando se suicida, a gente fala do suicídio e as obras, tudo, até o Memória de um Suicida e tudo quanto foi falado em termos assim, no espiritismo sobre o suicídio, de certa forma estabeleceu um estigma muito grande com relação ao suicídio. É lógico que é um crime terrível, com consequências terríveis também para aquele que comete esse crime. Mas a gente vê, não vamos entrar em críticas, vamos dizer assim, existem situações até de não se permitir que fosse sepultado em certos cemitérios aquele que cometia o suicídio, né? Era um proscrito, ele não poderia ser sepultado ali.
no solo santo, vamos dizer assim, né? Como se dizia antigamente. Então, são situações que deixam muito a desabrigo esses irmãos que tiveram a infelicidade de cometer esse ato. E a gente vê na memória de suicida, realmente, né, como que a coisa acontece e que não é tão assim, existem sempre algum atenuante. A gente essa condenação, a gente tem que tomar cuidado com isso, até para não agir com desamor, né, por esses irmãos que cometeram esses atos. Então a gente precisa ter mais atenção com relação a esse aspecto. E bom também, gente, a gente, nas nossas preces, Evangelho no Lar, quando a gente ora, lembrar de pedir pelos nossos irmãos que se equivocaram pelas vias do suicídio, sem medo. Não significa que estaremos orando, que estaremos sendo obsidiados, não, pelo contrário. Porque as nossas orações e as nossas vibrações para eles que lá estão são de extrema importância. É o que realmente auxilia o refazimento, o retomar da consciência. Então, que a gente possa relembrar desses irmãos que tanto sofrem, porque também não sabemos o que fizemos no nosso passado e quantos oraram por nós. Então, se a lei é fazer aos outros o que gostaríamos que se nos fosse feito, para a gente concretizar essa lei, a gente pode também fazer essas preces, relembrando dos nossos irmãos que lá estão em sofrimento. É um olhar mais piedoso, né? Mais misericordioso com esses irmãos, né? Bem, prosseguindo, né? O rapaz foi encaminhado por trabalhadores presentes e a mãe recebeu a colaboração fluídica de Aulos, sentindo grande alívio, né? A mãe estava ali num processo de desespero e o filho, então, nessa condição, mais ainda, não era um desespero só, né? Então, realmente, o que pôde fazer foi isso aí. Sempre, como a gente viu, eu gostei muito desse texto, a solução possível, né? A solução possível. Gabriel escreveu uma mensagem e, ao final, a médium leu em voz alta a recomendação de que não devemos transformar os médiuns em oráculos e adivinhos com esquecimento dos nossos deveres de elevação. Tudo quanto a gente estuda, tudo quanto a gente lê, todos esses momentos que a gente participa na Casa Espírita, são momentos que nos apontam caminhos de elevação, né? E a gente, muitas vezes, sai daqui, às vezes até satisfeito, né, aliviado, e não despreza, às vezes, essas possibilidades em favor justamente daquilo que a gente pode estar fazendo em favor do nosso próximo, em favor de nós mesmos, no nosso esforço de elevação que precisa ser constante e a gente não pode esmorecer nesse sentido, não pode escapar desse processo. E aí então, meus amigos, a gente está acabando até um pouquinho antes aqui, mas se a gente quiser conversar ou colocar mais alguma coisa, alguém desejar colocar alguma questão aí para a gente conversar, estamos à disposição, tá bom? É o que a gente tinha para conversar até agora.